Bom dia, eu sou Paula Paparelli, estamos começando mais um programa Bom Dia Baixada aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação. Hoje recebemos em nossos estúdios o ouvidor municipal de Santos, Flávio Jordão, e o advogado Paulo Roberto Bonavides. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, Paula. Bom dia, doutor Paulo Roberto. Um prazer enorme estar aqui hoje. Bom dia, Paula. Flávio Jordão, um prazer enorme estar dividindo hoje a bancada com você, pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um grande técnico da Prefeitura de Santos. Para mim é uma honra. Obrigado, prazer é nosso. Vamos agora às notícias. Na busca de reduzir o rombo das contas públicas no próximo ano, a equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, calcula que o futuro programa de privatizações e concessões do governo Temer irá render entre 20 bilhões e 30 bilhões de reais ao Caixa do Tesouro Nacional em 2017. Sem novas medidas de geração e de aumento de receitas, a equipe de Meirelles afirma que há risco da União repetir o déficit desse ano. O ex-vice-presidente de fundos do governo e loterias da Caixa, Fábio Cleto, relatou em sua delação premiada que recebeu um total de 7,3 milhões de reais em propina de 10 empresas em troca da liberação de recursos do FGTS para essas empresas. Segundo o ex-dirigente da Caixa, ele teria direito a 8% da propina acordada, mas repassava metade a um sócio. Retornamos aqui agora às entrevistas. Flávio, bom dia para você. Onde é que isso vai parar? Quanto mais mexe, parece que pior fica. Realmente, né? Os noticiários a cada dia não são mais surpresa para ninguém. A gente vai acompanhando e vai vendo quando abre. Hoje já tem a 31ª operação da Lava Jato, já atuando em Brasília, São Paulo. Ou seja, você abre o site, você vê o noticiário, é sempre alguma coisa envolvendo corrupção e a coisa cada vez crescendo mais, né? Acho que realmente a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, tem feito um grande trabalho. Nós acompanhamos recentemente aqui a questão do Sérgio Machado na delação, envolvimentos milionários de propina, o Paulo Bernardo, o Cavendish na semana passada, na sexta-feira, a prisão, enfim. E agora do Fábio Cleto também, uma pessoa ligada ao Cunha, ou seja, então são pessoas que são muito próximas de figurões da política brasileira e que movimentam um esquema de corrupção astronômico, uma coisa muito grande e que me parece não ter fim. Como você colocou, Paula, parece que não tem fim. A gente sabe que amanhã a gente vai abrir o jornal, vai ver um outro escândalo, e isso traz muita preocupação, porque óbvio que a situação do país é catastrófica, tem uma situação de crise financeira muito grande e a corrupção ela influencia muito nisso. Ela que causou todo esse problema dentro do país, além muitas vezes da incompetência dos nossos governantes, de não saberem administrar, de saber fazer gestão, de fato, tem a questão da corrupção. Então eu entendo que esses mecanismos que estão sendo feitos através da Polícia Federal, enfim, do Ministério Público, têm ajudado bastante aí para melhorar a situação. Acho que tem colocado muito mais receio em políticos, ou seja, acho que é uma tendência aí que as coisas melhorem a partir de agora, mas ainda nós veremos ainda muitos capítulos dessa história. Bonavides, onde é que isso vai parar? Então, na verdade, Paula, é motivo de preocupação, como o Flávio disse, mas eu tenho assim um duplo sentimento no meu coração, sabe? Um de tristeza muito grande da gente abrir os jornais e ver também o noticiário, essas tristes notícias de corrupção desenfreada todo dia. São milhões e milhões e vários brasileiros em estado de pobreza. Mas, por outro lado, o nosso país também pode ser passado a limpo, né? Desde o descobrimento, quando o Cabral veio aqui, a gente tem essas notícias de corrupção, só que o país não era passado a limpo. E aí precisou de alguns salvadores, entre aspas, né? No passado recente, o Joaquim Barbosa, agora o Sérgio Moro lá em Curitiba. E eu espero que isso para as próximas gerações, para os meus filhos, para os nossos netos, possa ter uma outra cultura, né? O gestor público, ele sabe que ele está lidando com dinheiro público, mas ele tem que ser zeloso, tem que ser transparente e tem que fazer o melhor para a população. A gente tem que lembrar também que essas pessoas estão lá há muitos e muitos anos, Renan, Sarney, etc., eleitos pelo voto popular, né?
Então, eu sempre digo aos meus alunos também, a única arma que o cidadão tem, e aí isso vale para mim, para você, Paula, para o rico, para o pobre, enfim, é voto. O voto de todo mundo é igual. Então, a gente tem que pensar muito, refletir na hora de votar, fazer boas escolhas, não anular o voto. Não existe isso, não peça ninguém. Peça sim, né? Então, vamos escolher, analisar, e aí, quem sabe, daqui a 20 anos a gente vai estar numa situação infinitamente melhor no nosso país. Flávio, por que só agora, de 2 anos para cá, tantos esquemas sendo desmantelados aí? Acho que teve algumas situações que ajudaram, acho que a tecnologia também ajudou bastante, né, a favor desses desdobramentos que nós estamos tendo, os cruzamentos de informação, na verdade, chegaram a isso, e essa liberdade que a Polícia Federal hoje tem para fazer o trabalho dela. Acho que foi fundamental, várias pessoas tentaram obstruir essa operação, que é um patrimônio hoje do governo brasileiro, do Brasil, ou seja, que precisa ser intensificado cada vez mais. A gente percebe movimentos de políticos ainda, até em grampos que a gente pega, aqueles querendo conter a Lava Jato, e já isso não acontece. Teve até pré-ministros aí que estavam indicados até pelo próprio Temer para assumir, andaram falando algumas coisas e acabaram se prejudicando no meio do caminho, porque não teve essa condição. Então, acho que esses cruzamentos de informação que foram acontecendo, esse incansável trabalho da Lava Jato, que em nenhum momento se intimidou com essas mexidas que estavam sendo trabalhadas nos bastidores, tiveram força para ganhar. E eu acho que também todo esse movimento popular na rua ajudou também para que se prejudicando no meio do caminho, porque não teve essa condição. Então, acho que esses cruzamentos de informação que foram acontecendo, esse incansável trabalho da Lava Jato, que em nenhum momento se intimidou com essas mexidas que estavam sendo trabalhadas nos bastidores, tiveram força para ganhar. E eu acho que também todo esse movimento popular na rua ajudou também para que cada vez mais encorpasse a Lava Jato. E hoje a gente tem aí um processo já que é irreversível, a gente não vê como mais alguém conseguir brecar a Lava Jato, e outras mais situações que aparecem, outras operações que vão aparecendo dia a dia e que vão botando pessoas influentes na cadeia, ou seja, que vão intimidar também outros, que vão pensar muito bem antes de fazer. Antigamente isso aí abertamente era feito, óbvio que isso não aconteceu, não começou a acontecer agora, isso já acontece de muitos anos. A gente teve a delação do Sérgio Machado, ele era uma pessoa que estava desde 2003, se corrompendo, enfim, fazendo um esquema de corrupção muito grande, e acho que é importante aí que continue e que a Força-Tarefa da Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, os órgãos que representam aí a austeridade possa entrar e resolver esse problema, que é um problema crônico no Brasil. Bonavides, nós falamos sobre projetos de privatizações do presidente interino Michel Temer. Qual que é a sua opinião sobre essa medida? Eu sou favorável à privatização em alguns setores. Se nós formos voltar a uns 20 anos atrás, mais ou menos, creio eu, a telefonia, por exemplo, você para comprar um telefone pagava 3 mil e poucos reais por uma linha, por uma sessão. E com a privatização, hoje em dia, né, todo brasileiro tem acesso a um telefone e ele, inclusive até muitas vezes mais do que um. Então, é uma oportunidade que se dá a todos. Então, a privatização em alguns setores eu acho bastante interessante. O que não pode ocorrer, obviamente, é a privatização desenfreada e vamos vender tudo e deixar o país sem nada. A ideia, por exemplo, de se vender a Petrobras, eu particularmente sou contra, acho que é um patrimônio nosso. Agora, outros setores é extremamente interessante. Você vê a própria concessão das rodovias que nós temos. Antigamente a gente tinha só aqui a Anchieta com a Dersa durante anos e anos. Quantos acidentes, mortes não ocorreram aqui? E depois, com a concessão para Ecovias, melhorou. Claro que hoje em dia a gente também faz uma crítica ao pedágio, que é caríssimo, mas a gente também tem excelentes estradas. Então, dependendo do setor, eu sou favorável sim. Você acredita, Flávio, que pode ser um caminho? Acredito que sim. Acho que é importante, é interessante, como o Dr. Paulo Roberto colocou, a questão da telefonia. Estava lendo ontem na Veja, nas páginas amarelas da Veja, tem uma entrevista com o Temer e pergunta justamente isso. E ele fala que a Petrobras, por exemplo, está totalmente descartada, é um patrimônio, como foi colocado. Ele já acha que os Correios talvez seja viável, até uma privatização dos Correios. Só que ele fala, é prematuro nesse momento ainda a gente falar sobre isso, porque tem que ter estudo, tem que ter realmente algo que comprove a eficiência também do serviço. Acho que os serviços melhoram, nós temos aí, apesar dos preços abusivos, rodovia cheia de imigrantes, Ecovias,
serviço prestado por uma concessionária é muito melhor do que um serviço prestado pelo próprio governo. Eu acho que muitas vezes vem a trazer benefícios para a população também, e eu acho que é interessante, o que também traz dinheiro para o caixa dos governos, o que também é muito saudável nesse momento que o país vive uma crise muito grande. Então, eu sou totalmente favorável às privatizações, com cautela, sabendo aonde colocar, quando fazer e aonde fazer. Tá certo, então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente. Retornamos com o programa Bom Dia Baixada. A Justiça do Trabalho condenou a Prefeitura de Santos e a Escola de Samba Sangue Jovem pela morte de uma das 4 pessoas eletrocutadas após um carro alegórico esbarrar na rede de alta tensão. A tragédia ocorreu no Carnaval de 2013. A decisão impõe às rés os deveres de indenizar familiares do microempresário Vitor Ferreira e de pagar pensão mensal à viúva do jovem. A agremiação carnavalesca e a administração pública municipal devem arcar com o pagamento da indenização por dano moral, fixada em R$500 mil à companheira do Vitor e à família dele. A Polícia Civil divulgou os retratos falados de 2 suspeitos do roubo ao Museu de Arte Sacra em Santos. O crime ocorreu na manhã deste domingo e mais de 20 peças do acervo foram levadas. Funcionários foram rendidos enquanto o bando cometeu o assalto. Após ouvir funcionários do museu, a polícia divulgou as imagens. Uma delas apresenta um homem moreno de boné vermelho, bigode e cavanhaque usando uma camisa polo azul. O outro também é moreno e usava uma camiseta regata. Flávio, nós começamos o programa falando dessa fatalidade do Carnaval de 2013, né? Você está acompanhando esse caso, acompanhou esse desfecho? Era isso que a Prefeitura imaginava, na verdade? Na verdade, uma situação triste. Eu estava presente no Sambódromo em 2013, no momento que aconteceu o acidente. Uma situação trágica, acho que para as famílias, obviamente, mas para todos foi algo bastante impactante para todos nós. A Prefeitura está recorrendo de tudo isso, acho que a Prefeitura estava, a gestão do prefeito atual estava há mais ou menos 40 dias no governo, já pegou um carnaval montado, enfim, já estava praticamente certo, tem as suas responsabilidades nesse processo. Agora está recorrendo também dessa decisão. Não tinha um contrato direto com o rapaz. Esse rapaz ele fazia um serviço, prestava um serviço para a escola de samba, empurrava um carro alegórico. Agora eu acho que é muito delicado falar desse assunto. Acho que, quer dizer, é uma vida que não volta mais. Eu acho que tem que se cercar para poder atender essas famílias também que ficaram destruídas também com todo esse episódio. E eu entendo que tem que ter cautela, cuidado para também não exagerar aí também, porque às vezes é um advogado que entra com uma decisão, ou seja, foram várias mortes, esse é um caso, é uma pessoa que está sendo beneficiada. Eu acho que é justo ter uma indenização pelo que aconteceu, e a Prefeitura agora está revendo aí essa situação, está conversando para poder saber como é que vai se caminhar. Na verdade, ele era uma pessoa que trabalhava diretamente para a escola de samba, ele empurrava o carro da escola de samba. Então, a Prefeitura entende que não tem participação direta. Mas eu volto a falar, eu acho que foi uma situação que comoveu a todos nós, uma situação muito chata, muito triste, e que a gente, com o decorrer dos anos, aperfeiçoou também o Carnaval em cima disso. Bonavides, concorda com o veredito? Então, na verdade, esse é o tipo de caso que, se cair na mão de 10 magistrados, cada um vai ter uma interpretação. E o direito é bonito por causa disso, né? A norma é para ser interpretada. Mas, como muito bem disse o Flávio, a administração atual tinha 40 dias de gestão, e eu acompanhei pela imprensa, não tive a oportunidade de atuar nesse caso, mas a mim me parece que o secretário de Cultura à época, Raul Cristiano, pessoa que inclusive gostaria de deixar um abraço, o meu respeito por ele, eu acho que ele não tinha qualquer tipo de responsabilidade. Como o Flávio disse, ele chegou, o carnaval estava pronto, né? Então, por certo, a Prefeitura vai recorrer até a última instância e, como bem anunciado por você, foi uma fatalidade, né? Está no próprio nome. Ocorreu uma fatalidade, é óbvio que a família da vítima deve ter a reparação do dano pela perda, pela dor, pelo sofrimento, mas isso, em última análise,
talvez até no Supremo, é que vai dar a decisão final. Fica muito difícil falar sem ter conhecimento dos autos, não é verdade? Mas é uma situação assim triste que lamenta, a família deve ser indenizada, agora também na medida daquilo que for possível, analisado, revisto e reexaminado. É um acidente que ocorre, claro que a prefeitura tem que se cercar de mecanismos para que nunca mais ocorra, e não ocorreu nos anos seguintes. É bom também a gente deixar isso registrado, né, Flávio? 2014 foi um sucesso, 2015 também, 2016 houve a antecipação do Carnaval, que foi belíssimo para Santos, não sei nem se em 2017 vai acontecer isso. Então, é uma fatalidade, um acidente que ocorre, deve ter a reparação na medida, né, do necessário para a família, que não vai ter de volta aquele ente querido, mas repara o mínimo de sofrimento. Como bem disse o Bonavides, Flávio, algumas medidas foram tomadas de lá para cá, para que não ocorresse novos casos, né? Sem dúvida, realmente, em 2014, 2015 e 2016 nós não tivemos nenhum episódio, nós tínhamos a concentração e a dispersão em lugares definidos, a dispersão saindo para o lado esquerdo, foi alterado totalmente o trajeto, o traçado, mudando para o lado direito, para que não tivesse esse problema. Os postes de iluminação foram estendidos, colocaram postes mais altos, para que também não tivesse esse contato com os fios, ou seja, foram tomadas medidas de segurança necessários também para não ter mais nenhum tipo de episódio nesse sentido. E outras coisas mais que foram feitas, que foram desenhadas ali dentro da própria comissão que cuida do Carnaval, foi designada uma comissão para cuidar do Carnaval de Santos, e obviamente que muitas coisas foram discutidas, sempre depois de uma tragédia como essa, obviamente que muitas coisas são colocadas, as pessoas não trabalham com aquilo previamente, obviamente esperando que tivesse ali uma situação como essa, e depois que acontece, obviamente que se cercam de vários outros tipos de coisa para não acontecer mais. Então, foram tomadas medidas importantes, como eu coloquei, a dispersão talvez a mais importante dela, porque foi na dispersão que aconteceu esse episódio, quer dizer, no final do traçado, quando o desfile já havia terminado, quando já estava entrando uma outra escola, quando ele virou para a esquerda, tinha um declive, enfim, o carro foi, aí eles acabaram largando os carros, os próprios meninos que empurravam os carros acabaram largando, porque já iam empurrar uma outra escola, deixaram, os que ficaram não tiveram condição de segurar, tinha talvez um declive ali, aí ele foi para encostar na fiação, o que causou tudo isso. Então, foi revisto todo esse traçado justamente para que a gente não tivesse mais esse perigo, e hoje eles viram para a direita e caem ali atrás de um grande supermercado que tem ali na zona noroeste, e já vai encostar os caminhões ali. Então, foi trabalhado de forma diferente para evitar qualquer tipo de problema. No começo do bloco, nós falamos também sobre o assalto ao Museu de Arte Sacra de Santos, onde 20 peças do acervo foram levadas. Bonavides, você acha que qual seria uma saída para conter esse tipo de criminalidade? A criminalidade é difícil, você tem que sempre trabalhar, né, criar tecnologia. Hoje em dia, você vê, tem monitoramento na cidade inteira, mas não impede que os bandidos cometam esses atos. Então, o que tem que se fazer é mais policiamento, a Guarda Municipal hoje, assim, eu vejo que tem armas, tem carros, tem tudo do bom e do melhor para dar essa ajuda ainda à Polícia Militar, só que a bandidagem ela é criativa. Então, o papel do gestor público é tentar acompanhar isso, né? E cada vez mais a gente vai viver com a cidade com câmeras, a gente vai ter que, infelizmente não dá para ter um policial em cada esquina, não é verdade? Porque esse é o sonho de todo mundo, olha, tem um policial e eu tenho a sensação de segurança. Então é trabalhar com inteligência, com tecnologia. Aqui também gostaria de deixar um registro, ontem eu tive com um policial civil da Delegacia Antissequestro, e aqui deixar a minha homenagem a essa delegacia especializada que faz excelente serviço. E é isso, é trabalhar cada vez mais para tentar minimizar esse tipo de problema. Só que os bandidos não tem jeito, eles vão cada vez mais atrás, né, de bem, ou se não adquirir um bem para comprar droga. Infelizmente é isso, é uma batalha sem fim. Flávio, são cemitérios, museus, como a gente acompanhou no começo do bloco, igrejas. O que você tem acompanhado, outros absurdos como esses aqui na cidade?
Temos visto bastante situações como essa. Nesse caso, eu acho que foi um assalto mais profissional. Eles vieram uma semana antes, pelo que foi relatado, levaram o servidor, onde tinham as câmeras de monitoramento. Então, estavam tranquilos, estavam calmos na hora da abordagem. Ou seja, acho que aí teve um caráter mais profissional. Mas a gente também vê aí assaltos a todos os cantos acontecendo sistematicamente na cidade. E a gente tem trabalhado muito, o prefeito tem trabalhado muito para que a gente tenha um policiamento maior, um efetivo maior da polícia. Nós tivemos recentemente na Zona Noroeste um episódio de vários assaltos acontecendo na Zona Noroeste. Foi solicitado, até eu participei de uma reunião com a comunidade, com alguns comerciantes que me solicitaram que a gente fizesse uma reunião com a cúpula da polícia. Eu levei na Zona Noroeste o coronel da Polícia Militar, o comandante aqui do 6º Batalhão, o Almeida Costa, levei o subcomandante, o comandante lá da Zona Noroeste, justamente para que a gente pudesse trabalhar uma ação efetiva para conter esses assaltos. Foi aumentado aí o efetivo na Zona Noroeste, com mais 30% dos guardas que eles tinham lá, eles aumentaram o efetivo, vai ficar permanente até o final do ano, estão trabalhando isso. Agora, é um problema no país inteiro, é um problema difícil de ser resolvido, que não tem responsabilidade direta da Prefeitura Municipal. A Prefeitura tem que ser solidária a esse problema e ajudar, como tem feito. Aumentou o efetivo da Guarda Municipal em mais de 150 guardas, passou de 188 câmeras para 523 câmeras, novos equipamentos para a Guarda, veículos novos. Hoje nós temos aí mais de 30 carros e carros potentes também para poder ajudar. Ou seja, tem feito a sua parte, tem ajudado nesse sentido, mas a gente sabe que nunca isso vai ter fim. Quer dizer, a criminalidade, ainda mais agora com a crise, enfim, com todo esse processo agora de dificuldade financeira das pessoas, o crime acaba crescendo. E a gente tem que estar atento a isso para tentar minimizá-los. A gente já percebe também uma dificuldade da própria polícia em realizar. Apesar do serviço que eles prestam de ser de excelência, Santos tem o menor índice de homicídio do Brasil, ou seja, um índice que está comparado aos maiores índices do mundo. Aqui na Baixada nós temos um índice muito pequeno. A gente percebe que o furto, o roubo é muito difícil de ser contido, e o que pode ter o latrocínio numa hora dessa, no nervosismo de um bandido, muitas vezes de cometer um tiro em alguém, um disparo, enfim, a gente sabe dos problemas que podem acontecer, mas eu entendo que isso aí exige que tenha um olhar mais forte do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, todos juntos para poder tentar minimizar. Hoje, saúde, educação e segurança está no anseio de qualquer cidadão. A gente tem medo de sair na rua, tem medo de sair à noite, de levar um filho para passear, porque a gente não sabe se vai voltar. Ou seja, então hoje existe realmente um clima de insegurança muito grande. A polícia faz a parte dela, mas com todas as limitações que ela tem. Bonavides, nem as estátuas das praças, do jardim da praia, nada escapa. Né? E parece que todo o investimento que é feito parece pouco ainda em relação à criminalidade. Infelizmente, também, o que a gente precisa é resgatar um pouco, é o maior pilar da sociedade, na minha visão, que é a família. Né? Então, precisa também ter um pouco mais do pai e da mãe presente. Hoje em dia, né, muitos desses jovens saem por aí largados, e aí consumo desenfreado de bebida alcoólica, uso de substância entorpecente, e acabam destruindo o nosso patrimônio, e é o próprio santista que vai ter que desembolsar esse gasto, que não é pequeno, com certeza. Mas, voltando até nessa parte policial, hoje em dia eu vejo que as polícias conversam entre si, e isso é muito salutar. Né? Então, o Coronel Ricardo da Polícia Militar, o Gaetano Verlini na Polícia Civil, porque a gente sabe alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, ali a entrada da cidade é caótico, as pessoas têm preocupação, têm medo de estar parando nos semáforos. E então, hoje em dia, pelo menos, a gente sente que começam a conversar, tentando minimizar isso daí, os problemas que nós tivemos na Ecovias também. E aí essa parte de depedração, infelizmente, são esses jovens que não têm também a percepção do gasto que envolve aí, e a família tem que estar um pouco em cima. A gente tem assistido aí no noticiário meninos de 10, 11 anos sendo presos com arma, trocando tiro com a polícia. Na cidade a gente ia jogar bola na praia, ia brincar, né? Então precisa um pouco da família também estar mais presente.
Só queria falar até a última reunião do GAMESP, que é um grupo, eles se reúnem, a Polícia Civil e a Polícia Militar, o comando da polícia, na verdade, se reúne. Essa última reunião foi dentro do Salão Nobre da Prefeitura, com a presença do prefeito, com a presença do secretário de Segurança Pública, por conta desse aumento da criminalidade nas estradas, enfim, na própria cidade. O prefeito chamou essa reunião e foi muito importante, porque foi decidida várias coisas. A gente tem eu não lembro agora o nome certamente do carro, mas foi colocado um veículo aqui, um veículo blindado, parece um veículo de guerra, parece aquele caveirão que tinha no BOP, no Rio de Janeiro, mas um carro que realmente assim, vai fazer uma ronda ostensiva aí na cidade, enfim, nos morros, para poder conter essa violência aí que está desenfreando. Tá certo, então vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com o programa Bom Dia Baixada, hoje com o ouvidor municipal Flávio Jordão e o advogado Paulo Roberto Bonavides. O primeiro secretário da Câmara dos Deputados, Beto Mansur, do PRB, não descarta uma candidatura à presidência do Legislativo caso o atual presidente, Eduardo Cunha, deixe o posto por conta das denúncias de corrupção. Ele também garantiu que o governo federal irá contribuir com os recursos ao funcionamento do Hospital dos Estivadores. O governo federal já informou que não pretende repassar dinheiro para o custeio do hospital antes que o complexo esteja aberto. O VLT foi mais uma vez alvo de vândalos. Dessa vez, um grupo de jovens quebrou uma das portas da composição que circulava por São Vicente. Por volta das 8 horas do sábado, a condutora do modal percebeu que no próximo à estação José Monteiro, no Itararé, um grupo de 5 jovens começou a arremessar pedras contra a composição. Flávio, vamos perguntar primeiro para Bonavides em relação à presidência da Câmara Federal. De repente, como é que você vê essa possibilidade de uma pessoa da região como o Beto Mansur assumir? Para a nossa região seria ótimo, né? Eu, particularmente, acho bem difícil o Beto Mansur assumir como presidente. Até porque, num primeiro momento, ele estava lado a lado do Eduardo Cunha. Quando teve o problema do afastamento do Cunha, só 2 deputados, salvo engano, foram na casa do Eduardo Cunha, ele era um deles. Então, ele era muito próximo. Hoje, ele pede a renúncia do Eduardo Cunha. Não sei se é alguma estratégia do próprio Cunha para colocá-lo, mas eu acho até um pouco difícil, em razão do partido dele, que é um partido mediano hoje em dia. Não acredito, mas vindo também da política do governo federal, a gente pode esperar qualquer coisa. Aquele bloco centrão, ele tem hoje uma grande força. O Eduardo Cunha tinha pelo menos cerca de 200 e poucos votos ali, deputados que votavam com ele. Então, desse bloco deve sair o presidente, mas eu acho que para o Beto é a situação bem difícil. Flávio, você acha que a Baixada Santista ganha com isso? Acho que se ele realmente se efetivar, o que eu também acho bastante difícil pela articulação, pelo que representa o presidente da Câmara, existem outros interesses, a não ser que ele seja um nome de consenso. São 513 deputados, normalmente o Palácio acaba indicando aí o seu representante, enfim, pode ser ele, mas acho bastante complicado. Como já foi colocado, o PRB, que é o partido do Beto, é um partido mediano, não é um partido de ponta, que tem um número considerado de deputados, então acho um pouco difícil. Acho que se realmente efetivar, se ele fosse presidente, acho que realmente poderia ser importante pelo que representa um presidente da Câmara, ou seja, para abrir portas no governo federal, ou seja, ele encabeçando uma reunião, levando os prefeitos da região, indo até ministros para conversar com o próprio presidente, obviamente que tem um peso e tem uma condição de ajudar significativamente a nossa região aqui. Eu acho que se isso se efetivasse, seria muito, muito importante e muito bom. Mas, como a gente já colocou aqui, acho que aí é uma decisão bem maior, são interesses bem maiores. E, normalmente, quem tem as cartas aí do jogo, que na verdade é o governo federal, é o Palácio, que vai definir essa situação toda. Flávio, agora em relação ao Hospital dos Estivadores, como é que está essa questão do envio de recursos do governo? Na verdade, a gente fez semana passada aqui a entrega, uma etapa dele, uma entrega da estrutura física do Hospital dos Estivadores, uma assinatura de convênio com o governo do Estado, que assinou um convênio de 11 milhões. Nós precisamos ainda da metade disso, de outra metade, de mais 15 milhões, na verdade,
para esse complexo que nós estamos solicitando ao governo federal. Está tendo uma dificuldade porque eles não passam, o SUS não repassa recurso com o hospital fechado. Ele tem que repassar já com o hospital em andamento. Então, para o ano que vem, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, o prédio vai estar vai estar em andamento normalmente. Esse ano nós precisamos desses 15 milhões, que óbvio que o prefeito vai abrir o prédio, já conseguiu uma parte desse recurso e se não for através do governo federal, vai tentar outras vias para fazer, com recursos próprios, enfim. O prédio será aberto nos próximos dias. Finalizando agora a outra parte importante, que é a decisão de quem vai administrar, quem vai fazer a gestão, né, que vai ser uma organização social que vai fazer, também é outro ponto importante. Mas a gente está ainda tentando sensibilizar o governo federal para que eles ajudem agora. É um prédio, um hospital importantíssimo, não só para a cidade de Santos, como para a região metropolitana como um todo, vai desafogar a Santa Casa, são 223 leitos quando estiver totalmente aberto. Vamos frisar que vai custar aos cofres públicos 10 milhões de reais mês, quando ele tiver com a sua capacidade total. Nesse primeiro momento não será isso, serão 4 milhões de reais para 88 leitos numa primeira etapa. E aí é importante que a gente tenha essa soma de esforços aí de todos os lados para conseguir. O Beto Mansur, o deputado, tem trabalhado incansavelmente, o deputado Papa, o Squassoni também, foram até o Ministério, a senadora Luísa Nunes esteve junto com o prefeito em Brasília, para que a gente possa realmente ter esse recurso para a cidade, porque é um grande equipamento. A gente vê, às vezes, algumas pessoas criticando, ou seja, eu acho que isso é uma conquista muito boa, que veio do governo Papa na compra do equipamento, do prédio, e depois toda essa construção grandiosa que vai trazer um grande equipamento para a cidade de Santos. Com toda certeza. Bonavides, como é que você vê essa questão do repasse federal? Não, só para acrescentar o Flávio, me parece também que quem colaborou foi o Bruno Covas e o Roberto Freire. Né? Também. Tiveram, na verdade, foram 2 emendas agora que vieram, né, acho que 1.250.000 para equipamentos para o prédio. E tiveram emendas também de outros deputados que acabaram também ajudando para que seja colocado no custeio do prédio. Quer dizer, fazer o prédio é uma situação, depois custear o prédio e o hospital mês a mês, esse que é o desafio. Então, a gente precisa de recursos que venham sistematicamente para a prefeitura para conseguir. Não tem prefeitura no Brasil que hoje consiga gerir um gasto, um custeio desse de 10 milhões de reais por mês. Então, mas eu queria fazer um pedido à população. Se lembra que, alguns minutos atrás, eu mencionei a importância do voto, não é verdade? Então, eu queria aproveitar a ocasião e pedir para o munícipe, né? Hoje em dia, os jovens em redes sociais, cobre o seu deputado. Então, vocês se lembram em quem você votou? Isso é importante. Então, liga, né? Manda um e-mail, tuita e cobra do seu deputado. Olha, manda e-mail lá para, não só os munícipes de Santos, a Baixada toda, porque esse hospital vai atender a população de Cubatão, Guarujá, Praia Grande. E aí que a gente tem que pensar, né? Teve muita gente que fez voto de protesto, teve deputado com mais de 1 milhão de votos, e aqui a gente pode citar o Tiririca. Então, quem votou no Tiririca, porque pior não fica, estava ruim e tal, liga lá para ele agora e fala assim, olha, manda verba aqui para minha cidade, Santos está precisando, Cubatão está no sufoco na saúde. Será que ele vai mandar verba para cá? Essa é a importância do voto que a gente fala. Ou senão eu vou votar num deputado que tem base lá em Sorocaba, nada contra Sorocaba, mas será que agora ele vai estar voltado para a nossa cidade? Por isso da importância da gente votar nos deputados da nossa região. Então fica esse apelo aí à comunidade, liga lá para o Congresso, Câmara Federal, olha, eu votei no deputado tal, pede para ele mandar uma verba para cá, faça essa cobrança, isso vai ser importante com certeza. E o assunto policial volta, né? Agora com a questão do VLT, Flávio. Lamentável, quer dizer, isso aí, já picharam o VLT várias vezes, agora depredaram, enfim, é uma situação que é difícil, assim, você provavelmente tem as câmeras de monitoramento, tem um belo CCO que foi feito, um centro de controle operacional do próprio VLT, mas são atos isolados de vandalismo, de ainda, provavelmente, de crianças, enfim, que estão estão brincando ali, estão fazendo e estão depredando. A gente aqui acompanha em vários momentos da cidade, a gente vai para os bairros, faz eventos, as pessoas pedem as coisas, por exemplo, praças públicas. Eu lembro no São Manuel, reformamos uma praça inteirinha no São Manuel, colocamos
tabela de basquete, rede na trave, enfim, reformamos toda, pintamos. Em uma semana não tinha mais nada daquilo, já estava tudo quebrado, tudo destruído. Então, assim, eu acho que a educação, como o Dr. Paulo Alberto colocou no começo do programa, acho que a base familiar é tudo, quer dizer, para poder também conter esse tipo de coisa. É algo que é inaceitável, ou seja, a gente... E eu acho que tem que ter o envolvimento das famílias nessa história toda, quer dizer, na comunidade, com relação às praças, aos equipamentos públicos, escolas, enfim, você consegue ainda fazer com que as pessoas participem, com que os pais participem, para que também as crianças também não façam esse tipo de coisa. Mas nessa questão maior, que é a rua, enfim, um VLT passando, uma pedra que vai e que joga, ou seja, é difícil de você conter. Mas se você me permitir, Flávio, eu falei da família, mas também a gente precisa de uma resposta rápida e célere do Poder Judiciário. Eu converso com muitos magistrados, promotores, amigos meus, que inclusive fazem parte da Vara da Infância e Juventude. A gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que na minha opinião é de primeiro mundo, um estatuto exemplar, com algumas medidas socioeducativas que também são interessantíssimas. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Eu quero acreditar que um jovem, um menino de 13, 14 anos, que jogou essa pedra, que foi lá e pichou, se o magistrado, o promotor, chamar ele e falar, vem aqui, isso daqui está onerando o teu pai, a tua mãe, e agora, para pagar pelo teu erro, você vai prestar serviço à comunidade. Então vem aqui, você vai num hospital com pessoas com câncer, com pessoas deficientes, e você vai estar ajudando aqui durante um período. E você vai mostrar para ele o quão feliz ele é, saudável, e que ele podia estar fazendo outras coisas ao invés de estar cometendo esses pequenos delitos. Eu tenho certeza que esse jovem vai refletir, vai se recuperar. Claro que eu estou falando em casos pequenos, não estou falando de um latrocínio, de um homicídio e etc. Então a gente precisa também uma resposta rápida e célere do Poder Judiciário para tentar minimizar esses problemas. Concorda, Flávio? Perfeito, acho que é por aí mesmo, acho que tem que envolver, tem que ter uma penalização e assim, acho que fazer um serviço comunitário, são delitos pequenos, óbvio que é contra o patrimônio público, você vai ter gasto público, isso quem vai pagar vai ser o contribuinte, mas eu acho que ter esse retorno, agora tem que ter medidas realmente céleres para que possa realmente as pessoas percebam que não existe a impunidade, porque eu acho que se percebe que acontece absolutamente nada, vai fazer amanhã novamente não acontece nada, vão pichar, tenho certeza que novamente. Vai para um crime mais grave até mais pra frente. Depois começa a ir para o crime mais grave. Nós citamos aqui no programa a decisão do Carnaval de 2013. A gente está indo para 2017. Saiu a decisão agora de primeira instância. Então, infelizmente, dá uma sensação de impunidade. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada. E o novo secretário do Estado de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo, Paulo Gustavo Maiorino, destacou o potencial da cidade de Santos para receber uma das unidades do Centro de Formação Esportiva, programa do Estado que fornece aos atletas iniciantes, treinadores, médicos e estrutura necessária para a prática esportiva. A cidade deve ser a primeira da região a ser contemplada com o projeto. E começa a vigorar na próxima sexta-feira a lei que obriga o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias. Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado em R$ 85 e terá 4 pontos na carteira de habilitação. A lei teve origem em um projeto apresentado pelo deputado federal Rubens Bueno, do PPS. De acordo com o parlamentar, depois que a obrigatoriedade do farol aceso durante o dia foi adotada nas rodovias dos Estados Unidos, o número de acidentes frontais diminuiu em 5%. E o número de outros acidentes, como atropelamentos e acidentes com bicicletas, reduziu em 12% na Argentina. Os estudos mostram que o número de acidentes diminuiu em 28%. Flávio, uma medida importante essa, né? Com certeza, acho que tudo que vem a minimizar o desgaste, os acidentes, enfim, acho que é importante e eu já procuro andar sempre com o farol baixo ligado, já tenho antes mesmo de estar efetivamente já valendo, já tenho utilizado isso, acho que é importante, é algo que vai diminuir realmente
os acidentes nas estradas, ou seja, uma precaução importante que todos deveriam adotar. Bonavides, é um avanço, uma vez que teve esse trágico acidente na rodovia Mogi Bertioga, você acha que é um avanço? Com certeza, é algo tão pequeno e tão simples, mas com resultados significativos. Eu também, assim como o Flávio, eu tenho o hábito de, na estrada, né, mesmo sendo de manhã, andar com a lanterna ligada ou até mesmo o farol baixo, né, como prevenção, porque às vezes o motorista é distraído e hoje com o celular, né, as pessoas inclusive nas estradas andam digitando tal, então o farol realmente chama atenção. Isso durante o dia. Aquele acidente trágico na Mogi, né, foi um episódio à noite com problema de freios do motorista, etc. Outra fatalidade, né, uma tristeza muito grande, mas essa medida do deputado eu sou extremamente favorável. Você acha que existem outras medidas que poderiam também agregar? Eu sou muito favorável, Paula, às antigas blitz comandos, né? Eu acho que a gente deveria, não sei se é até uma dica aí para o Coronel Ricardo, quem sou eu para dar a dica, mas eu acho que a gente deveria ter blitz todos os finais de semana, por exemplo, para conter motorista embriagado, para apreensão de drogas, para apreensão de armas. Muito amigo meu fala assim, o policial me parou, um absurdo, e eu de terno, tal, não sei o quê. Não está escrito na testa do indivíduo se você é do lado do bem ou se você é bandido. Eu não me incomodo de forma alguma se a polícia me parar, revistar meu carro, obviamente com educação, sem ser vexatório. E deveria existir muito mais isso, né? A gente sabe onde hoje tem as baladas que os jovens frequentam, postos de gasolinas. É só parar ali que com certeza você vai diminuir drasticamente o número de acidentes, número de mortes. Depois as famílias ficam lamentando. Então acho que tem espaço para isso. Por exemplo, eu desconheço a quantidade, se é que tem, bafômetro aqui na nossa região. Eu mesmo nunca fui parado, nunca vi, não tenho conhecimento de ter tido algo nesse sentido. Então são algumas operações pequenas que acho que trazem um resultado significativo. Flávio, você acha que a lei ainda é muito branda? Com certeza, acho que realmente é feito muito pouco. Acho que no Rio de Janeiro, por exemplo, a lei seca ela é muito forte. A gente, às vezes vai para o Rio de Janeiro e vê blitz em vários pontos da cidade. Acho que existe uma imprudência muito grande, principalmente dos jovens. Outro dia eu fui num barzinho com a minha esposa. Eu vi um rapaz saindo cambaleando, ele foi dirigindo, o carro estava em frente e ele queria pegar, eu via que a namorada falava com ele para pegar, ele não deixava, ele pegou, ou seja, talvez não tenha acontecido absolutamente nada, mas pode ter acontecido um acidente, ou seja, existe uma imprudência. Então eu acho que nada melhor que em pontos estratégicos, aí a polícia sabe aonde são, perto das casas noturnas, ou seja, é importante ter. E que as pessoas aí que forem beber, que peguem um táxi para ir para uma balada, enfim, para não... Porque assim, terceiros normalmente é que pagam o pato nessa história toda, porque acabam sendo atropelados, até mortos, ou seja, por causa de uma imprudência aí de alguma pessoa que tenha bebido e estado ao volante. E vamos falar então de coisa boa, falar de esporte. Flávio, fala um pouco para a gente dessa parceria que pode surgir agora aí com o governo. Eu acho muito importante, muito bacana, ainda mais que vai ser a primeira aqui na região. É um centro de formação esportiva. Agradecer se realmente vier esse centro aqui ao novo secretário de esportes do Estado. Santos é um celeiro, né, de atletas, nós temos atletas aqui excepcionais, atletas olímpicos, né, na cidade, o próprio secretário de esportes aqui da cidade, o Sidão, o Paulo Miyashiro, que foi para a Olimpíada, no triatlon, o Daniele Zangrando, que é do judô, o Guilherme, o Rogério Sampaio, ou seja, nós temos vários atletas aqui e nada melhor do que você fortalecer isso, otimizar esse trabalho, dando formação para esses atletas, dando condição para que esses atletas se formem. Santos já tem vários equipamentos importantes, tem o Daí Coutinho na Zona Noroeste, tem o M. Nascimento sendo ampliado também, que vai trazer uma outra estrutura muito grande, está na fase final, o secretário esteve até presente, esteve visitando esse complexo esportivo que está na fase final, tem o Rebouças, que agora está sendo construída uma piscina de 50 metros no Rebouças, provavelmente até o final do ano vai estar pronta, ou seja, tem equipamentos importantes, tem outros também que incentivam, tem universidades da cidade que incentivam o esporte também, mas é importante cada vez mais a gente ter centros de formações para aprimorar esses atletas que nós temos na cidade. Santos, como eu coloquei, é um celeiro e precisa de fato de incentivo para conseguir cada vez mais descobrir esses jovens aí e colocar eles
em alto rendimento. Bonavides, falamos tanto de criminalidade, falamos de vandalismo e principalmente da família, né? A importância da família nisso. O esporte também é importante ressaltar, educa e é importante investir nesse segmento, né? Qual a sua opinião? Esporte e cultura é salutar, né? E aqui eu queria colocar 2 registros. Primeiro, parabenizar o Marcelo Teixeira, meu colega de faculdade, foi da minha classe, tive o prazer e ele tem hoje aqui a Santa Cecília atendendo várias seleções, né, na natação, enfim. Para a gente é um prazer muito grande na cidade de Santos estar recebendo todos esses atletas olímpicos e paralímpicos também, que depois das Olimpíadas a gente tem a Paralimpíada. E aqui fazer um registro, deixar um pedido para o ouvidor, a gente sabe que Vossa Excelência tem um poder muito grande, e eu falo isso assim com uma certa tristeza. Eu sou amigo particular da judoca Daniele Zangrando, que foi uma atleta olímpica, deu a sua vida, dedicou a sua vida pelo judô, e ela estava comentando comigo da tristeza dela de não poder carregar a tocha na sua cidade. Foi oferecido para ela carregar no Nordeste, mas ela teria que pagar a passagem aérea e o hotel. E ela queria carregar, obviamente, no berço dela, né? E a gente sabe que algumas pessoas que pouco contato com o esporte têm e vão ter a oportunidade de estar carregando a tocha, que é um momento único. Então, acho que esses atletas olímpicos, nós temos aqui o Negrelli, que há muitos anos atrás teve o voleibol, e tantos outros atletas olímpicos, eu acho que eles mereciam ser prestigiados. E que isso sirva exemplo para os nossos jovens, né? O esporte, muitas vezes, te dá a oportunidade de conhecer o mundo. Pessoas que são carentes e que vivem em estado de pobreza mudam de forma significativa a vida dos seus familiares. Então, com certeza, aquele que puder fazer esporte e cultura só vai ter aprendizado e ganho na sua vida. Flávio. Realmente, o COB deu pouquíssimas opções para que a cidade indicasse. Seria injusto se a gente colocasse um atleta e não colocar o outro, que já participou de Olimpíada, por exemplo. Então, houve um critério de mesclar aí entre um medalhista olímpico, que óbvio, um ouro numa Olimpíada, como foi o Rogério Sampaio, que carregue, mas também algumas pessoas que incentivam o esporte na região. Então, houve uma mescla para justamente não descontentar ninguém. É uma pena mesmo, a Daniele, pelo amor de Deus, ela é muito uma atleta renomada, tem um conhecimento no judô muito forte, foi uma atleta de primeira linha, merecia de fato, eu acho que foi injusto, acho que deveria ter mais opções, mais condição, até porque tem cada cidade tem, não dá para colocar um número restrito. Tem algumas outras empresas que vão acabar também fazendo essa indicação de alguns atletas que estão patrocinando até a própria Olimpíada, vão fazer também. A gente fica triste também porque teve essa limitação, mas tenho certeza aí que ela vai entender e tenho certeza que ela vai levar essa tocha de alguma forma. Tenho certeza que vai passar. Eu acho que a Daniele ela merece e vai carregar essa tocha de alguma forma. Aí vai ser talvez aqui na cidade de Santos mesmo, através de uma empresa. Vamos ver como é que vai ser feito isso. A gente torce para isso. Obrigado pela participação de vocês. Bonavides, considerações finais. Então, eu queria agradecer, Paula, uma vez mais, estar participando aqui do programa com você e com o Flávio, então, um prazer enorme, como eu disse no começo, um grande técnico, um grande quadro da prefeitura, continue tendo sucesso na carreira dele. Flávio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, deixar um abraço também aqui para o Betinho, que eu chamo, que é meu amigo, não é? Dr. Paulo Roberto, também fora, fez um grande trabalho em Cubatão também, ficou à frente do jurídico de Cubatão por muitos anos, está em Santos hoje atuando, é uma excelente profissional. E parabenizar também você pelo andamento do trabalho aqui, Paula, parabéns e que tudo dê certo aqui. Obrigada, Flávio. E para você que está saindo de casa agora, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo. O frio intenso promete dar uma trégua pelo menos até a próxima quarta-feira, quando os termômetros devem chegar aos 27 graus. Depois, a promessa de que as temperaturas fiquem mais baixas, na casa dos 12 graus. Hoje, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 21. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima segunda-feira. Boa semana a todos.